Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais uma oportunidade concedida pelo Senhor para estudarmos mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje estaremos tratando de uma lição que eu confesso, é uma lição muito doutrinária, é uma lição de difícil assimilação do conteúdo, principalmente da forma como foi escrita, e eu vou procurar, na direção de Deus, na ação do Espírito Santo do Senhor, ministrar ao seu coração aquilo que eu consegui produzir dentro das minhas limitações. Mas eu acredito que aquilo que faltar em mim, o Espírito Santo, ele há de completar na sua vida. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nesta lição de hoje, nós vamos compreender sobre a ótica bíblica, a posição e as bênçãos concedidas por Deus àqueles que aceitaram o seu Filho Jesus Cristo. São inúmeras e incontáveis bênçãos decorrentes da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu querido, no decorrer desta lição, nós estaremos citando algumas, mas as bênçãos espirituais, que são aquelas que não dependem deste mundo físico, elas são espirituais em Cristo, em Deus, que nos foi concedido, outorgado, por conta do sacrifício de Jesus. Essas bênçãos nos foram asseguradas pelo nosso Deus, por causa do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. A nova posição em Cristo. Quando aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser servos de Deus, filhos do Senhor, adoradores do Deus vivo. Nós somos ministros de Deus, nós somos chamados por Deus. Então, no mundo espiritual, nós ocupamos uma nova posição. Até um outro nome, título, nos é concedido e conferido. Posição como os santos, os justos. A Bíblia está se referindo a nós. Então, nós vamos observar nesse primeiro tópico essa nova posição que nós ocupamos espiritualmente ao aceitarmos Jesus Cristo. A doxologia. No primeiro momento, o apóstolo Paulo se apresenta aos irmãos de Éfeso. Logo a seguir, inspirado por Deus, ele começa a enaltecer ao Senhor pelas grandiosas bênçãos espirituais em Cristo. As palavras escritas por Paulo é um misto de revelação, adoração e exaltação ao nome do Senhor. Seu coração se dilata de alegria e reconhecimento por tudo o que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo asseguraram aos salvos nas regiões celestes. Esse trecho das Escrituras Sagradas é um verdadeiro modelo de louvor e adoração ao Senhor. Quando Paulo vai escrever aos Efésios, lá no começo, ele começa, mas graças a Deus, ele vai escrevendo como se fosse uma forma de uma poesia, um cântico, um louvor, uma adoração. Então, logo ele se apresenta como apóstolo do Senhor, ele se identifica, ele começa agora a render graças a Deus.
glórias ao Senhor. E ali nós vamos observar que ele adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Paulo compreende que a obra da salvação envolveu toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós observamos, lendo esta carta, estes versículos, que as palavras escritas por Paulo, irmão, ela é uma mistura de revelação, adoração e exaltação ao nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ele vai ter na revelação, ele vai adorando e exaltando o nome do Senhor. É como se dizer, ele não sabia se pregava, se escrevia, se adorava, exaltava, ou seja, naquele momento veio sobre ele um sentimento de gratidão. O coração de Paulo, amado, se dilata de alegria quando ele reconhece, tem de Deus a revelação de tudo que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo asseguraram aos salvos nas regiões celestes. Então Paulo teve essa compreensão, e ali ele faz quase que um cântico, um salmo, um hino, um louvor, uma adoração, uma gratidão ao nosso Deus. Nós podemos dizer que esse trecho, irmão, escrito por Paulo, meu querido, é um verdadeiro modelo de louvor e adoração ao Senhor. Amém, meu amado? As bênçãos espirituais. Paulo conduz os leitores a compreenderem a dimensão das bênçãos espirituais que lhe foram asseguradas nas regiões celestes. Pelo menos 7 destas bênçãos foram citadas nesse trecho inicial da carta. O objetivo de Paulo era levá-los a compreenderem o que significava ser um salvo em Cristo, aqui neste mundo e no mundo espiritual. Todas as bênçãos materiais neste mundo não se podem comparar às que Cristo já nos assegurou nas regiões celestiais. Que haja em nossos corações a mesma gratidão, adoração e exaltação ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós, e os prazeres e dificuldades desta vida não ofusquem nossa visão e nos torne ingratos. Nós vamos observar aqui que nesse trecho vem falando das bênçãos espirituais. Paulo ele menciona pelo menos 7 bênçãos espirituais: adoção, redenção, promessa, revelação do mistério, selados com o Espírito Santo. Aqui eu vejo Paulo falando das bênçãos espirituais. Não são bênçãos efêmeras, são bênçãos eternas. Não são bênçãos que nós recebemos e amanhã perdemos. Perdemos se afastarmos-nos do Senhor. Mas enquanto permanecermos aos pés de Cristo, irmão, estas bênçãos já nos foi outorgada e assegurada. E por que Paulo escreve assim? Porque o objetivo de Paulo, irmãos, o que ele tinha em mente, era levar os cristãos da época, os salvos em Cristo, a compreenderem o que significava ser um salvo, um servo, um cristão neste mundo e no mundo espiritual. Neste mundo, nós temos uma nova forma de viver, um novo código de ética, de conduta que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E no mundo espiritual nos foi assegurado bênçãos, irmãos, espirituais incontáveis. Todas as bênçãos materiais neste mundo, irmão, não se podem comparar com as que Cristo já nos assegurou nas regiões celestiais. Meu irmão, não fique triste, abatido, se a tua bênção, se a tua vitória, o teu milagre, a resposta ainda não chegou.
porque a maior bênção que Deus nos concedeu foi a bênção da salvação. Ter o nosso nome escrito no livro da vida, sermos selados pelo Espírito Santo, termos sido eleitos por Deus, ter sido revelado a nós o mistério de Deus, que era a salvação, a redenção oferecida pelo seu Filho Jesus Cristo. E isto independe se você está bem financeiramente ou se você não está bem financeiramente. Se você está bem de saúde ou se você não está bem de saúde. Se as coisas estão muito bem para você ou se as coisas não estão bem. Nós devemos nos ater àquilo que de fato é importante. Eu destaco que haja em nossos corações, irmão, o mesmo sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, um sentimento de gratidão, um sentimento de adoração, um sentimento de exaltação ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Destaco ainda que os prazeres da carne, os prazeres desta vida, os prazeres transitórios, as realizações efêmeras, passageiras e as dificuldades desta vida, que elas não venham ofuscar nossa visão e nos tornar pessoas ingratas, a pessoas que, em face das dificuldades, dos prazeres da carne, do brilho deste mundo, ele se revela uma pessoa ingrata em face de tudo que Deus realizou na sua vida. Ou então porque uma oração não foi atendida, um desejo não foi concedido e a pessoa diz que vai sair da igreja, que não vai mais servir ao Senhor. Meu amado, isto é cegueira espiritual, isto é ingratidão. A nova condição. Outrora, todos éramos inimigos de Deus em virtude da herança pecaminosa herdada do primeiro Adão. Mas em Cristo Jesus, o último Adão, todos que o aceitaram desfrutam das muitas bênçãos espirituais nas regiões celestes. A epístola enfatiza que estas bênçãos espirituais são decorrentes da comunhão com Cristo, pois não basta aceitá-lo em dado momento da vida e perder o contato com ele com o passar do tempo. É preciso crescer na fé, sair do leite espiritual e se alimentar de algo mais sólido. O objetivo é alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Qual condição agora nós nos encontramos? Nós nos encontramos na condição de servos, filhos de Deus. Nós nos encontramos agora na condição de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós nos encontramos na condição de sermos selados pelo Espírito Santo. Nós nos encontramos na condição de ter Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós dia e noite. Nós nos encontramos na condição em que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outrora éramos inimigos de Deus, mas agora em Cristo Jesus, ao aceitar a Jesus, nós somos nova criatura e estamos em uma outra condição diante de Deus no mundo espiritual. Agora, meu amado, vale ressaltar que estas bênçãos espirituais, elas são decorrentes da nossa comunhão com Jesus. Não é uma vez conquistada e afastar de Jesus, esquecer de Jesus, desprezar o Senhor, que elas vão permanecer na sua vida. Não basta somente você ter tido um momento de comunhão com o Senhor. É necessário, irmão, você prosseguir. É necessário você perseverar, porque com o passar do tempo,
a tendência é relaxarmos, esfriarmos e perdermos os valores, desprezar os princípios da nossa caminhada. E ao longo da caminhada nós estamos sujeitos a esfriar, a perder o primeiro amor. É preciso, irmão, crescer na fé. É preciso sair do leite espiritual. É preciso deixar de ser menino na fé. Igreja, meu amado, ela tem algumas etapas na igreja. A fase, meu irmão, do berçário, que é aquele que acabou de nascer. Mas tem muito marmanjo, tem muito homem já velho e barbado, tem muita mulher já grande, que já tem anos que serve ao Senhor, que está lá no berçário, até hoje, meu querido, é hora de tu sair do berçário, tu comer um alimento mais sólido. O objetivo, meu irmão, é alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. Bênçãos espirituais asseguradas aos salvos. Abençoados por Deus nas regiões celestiais, eleitos nele desde a fundação do mundo, predestinou-nos como filhos de adoção por recebermos seu Filho, nos concedeu a redenção através do sangue de seu Filho, nos deu a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus, fez abundar a sabedoria e prudência para conosco, desvendou-nos o mistério da sua vontade, deu-nos uma herança eterna, selou-nos com o Espírito Santo. Meu amado, essa proposta não está dentro da lição. Eu achei por bem escrevê-las, para você ver que o que Cristo realizou por nós, ali Paulo relatando das bênçãos espirituais. São pelo menos 7, eu consegui anotar aí 9, mas são muito mais do que isso aí. Isso aí é apenas uma síntese, mas há muitas, mas muitas outras bênçãos espirituais que nos foram assegurados em Cristo Jesus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Nesse tópico, nós vamos falar da importância de se viver uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? É uma vida onde Cristo é o centro da nossa atenção, é o centro, a razão da nossa existência, onde Cristo ele é o centro da nossa adoração. Ele é a razão de nós dormirmos, acordarmos, nós estamos envolvidos com Ele, não só dentro da igreja, fora da igreja, em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa faculdade, na nossa vida acadêmica, nos nossos empreendimentos, ou seja, Cristo ele quer ser o centro da nossa vida enquanto permanecermos aqui neste mundo. Sabe por quê? Porque Ele vai nos dar o céu. Nós vamos habitar com Ele no céu. E Ele quer ser o centro da nossa vida aqui neste mundo. A revelação do mistério. O Jardim do Éden foi um lugar de contrastes. Nele se deu a queda do homem, a sentença de Deus ao casal, e foi nele que Deus fez a promessa da vinda do Salvador, a saber, seu Filho. Ao contrário do que o diabo intentara, o Criador não desistiu do homem, a coroa da sua criação. Muitos foram os profetas que escreveram acerca deste mistério, a saber, a vinda do Filho de Deus. Todavia, eles não testemunharam a manifestação desse mistério,
João Batista profetizou acerca do Cristo. Teve o privilégio de contemplar o mistério declarado por Deus lá no Jardim do Éden e batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Jesus é o mistério de Deus profetizado. Paulo aqui ele vai falar da revelação do mistério de Deus. Como eu já falei na lição anterior, desde a queda do homem, porque para mim o Jardim do Éden é um lugar de contrastes ou paradoxos, porque onde se deu o lugar da queda, do fracasso, o lugar onde o homem se afastou de Deus, também foi um lugar onde Deus proferiu uma palavra que viria ao mundo o seu Filho, o Salvador. Mas naquela ocasião, Adão e Eva não poderiam sequer imaginar que o próprio Deus enviaria o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Meu querido, a intenção de Satanás, quando induziu Adão e Eva ao pecado, era que o Criador viesse destruir, consumir Adão e Eva, lançá-los, quem sabe, no abismo, desprezar totalmente. Mas o que ocorreu? Um efeito inesperado. Deus não desistiu do homem, a coroa da sua criação, a obra-prima das mãos de Deus. Então nós observamos que muitos foram, querido, os profetas que escreveram, profetizaram, falaram da vinda do Cristo, ou seja, eles falaram do mistério de Deus. O que mistério é este? Era a vinda do Filho de Deus. O próprio Deus tomaria a forma humana, meu querido. Todos os profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca do Cristo, do Messias, do Salvador que viria. Todavia, nenhum deles contemplaram, testemunharam esta promessa se confirmando. Jesus vindo, o Filho de Deus nascendo. Agora, João Batista, que é o último profeta da era dos profetas do Antigo Testamento, ele foi o único dos profetas que falou do Cristo. Ele diz que ele veio o quê? Que após ele viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo, no qual ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, porque muitos acreditavam que João Batista era o Cristo, o Messias prometido. Ele diz que ele não era, mas ele veio preparar os corações e as mentes para a chegada do Cristo. O que Adão e Eva não viram, o que os profetas não viram, João Batista, ele foi o único que profetizou, viu o Cristo, o Espírito pousando sobre ele em uma forma de pomba e uma voz que bradava do céu, era a voz de Deus. E João Batista, ele teve o privilégio de batizar o Filho de Deus nas águas do Rio Jordão. Que privilégio que João Batista teve! Jesus é o mistério de Deus que fora profetizado no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo Testamento. Glórias ao nosso Deus! A plenitude dos tempos. Todas as coisas foram criadas por Jesus e sem ele nada seria criado. Tudo foi feito para a glória do seu nome. O pecado atingiu a criação na dimensão espiritual e na dimensão física. Todavia, nada fugiu ao controle de Deus. A plenitude dos tempos aqui citada refere-se a um futuro específico em que todas as coisas
convergirão em Cristo. Os anjos e homens que decidiram servi-lo o farão também no estado eterno. Os que decidiram rejeitá-lo terão que dobrar seus joelhos e confessar que ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Por fim, receberão a sentença eterna, que é o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os anjos que se rebelaram. Nós vamos ver aqui a plenitude dos tempos. Esta plenitude dos tempos destacada aqui por Paulo não é a mesma plenitude dos tempos que Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Quando Paulo fala da plenitude dos tempos aqui em Éfeso, ele está querendo dizer que é um tempo específico, o momento, é por isso que eu disse na lição anterior que há profecias relacionadas a Jesus que ainda não se cumpriram, mas se cumprirão. Então nós observamos que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Tá bom, meu querido? Mas nós observamos que o pecado, ele atingiu a criação, desde a dimensão espiritual, os seres celestiais, e na dimensão física, o homem aqui. Agora, o que eu destaco é que em nenhum dos dois episódios em que a criação está feita por um Deus perfeito, ela se envolveu com o pecado, ela se rebelou contra o Criador, a situação fugiu do controle de Deus. Ele é o Senhor da história. Então, quando nós falamos aqui, Paulo fala da plenitude dos tempos, ele está se referindo a um momento em que toda a história humana, toda a história no mundo espiritual convergirão em Cristo Jesus. Como se dará isso? Primeiro, os anjos e os homens que decidiram adorar a Jesus e servir ao Senhor, porque 2/3 dos anjos permaneceram fiéis a Deus. E aqueles que aqui na terra aceitaram a Jesus e permaneceram aos seus pés, o farão também no estado eterno. Mas o que é o estado eterno, meu amado? É quando Deus, meu querido, estabelecerá novos céus e nova terra. Tá bom, meu amado? Então isso aí é um assunto da escatologia bíblica. E por outro lado, aqueles que decidiram se rebelar contra Cristo, se rebelar contra o Filho de Deus, eles terão que dobrar os seus joelhos, porque a palavra do Senhor afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, tá bom, meu querido? E naquela ocasião, Lúcifer, Satanás, vai ter que dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Todos aqueles que rejeitaram-no, todos aqueles que se rebelaram, que se desviaram, todos aqueles que o desprezaram, terão que comparecer perante o grande trono branco de Deus. E ali, quando dobrarem os seus joelhos, eles receberão a sentença eterna, que é o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os anjos que se rebelaram contra Deus. Então, toda a plenitude dos tempos, isto vai ocorrer, que todas as coisas giram em torno de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Louvor da sua glória. No passado, Deus, por intermédio de Abraão, deu início ao projeto de estabelecer um povo seu, os judeus. Em Jesus,
todos os povos, tribos e línguas que o aceitassem formariam um único povo, a saber, a Igreja. A razão deste povo ser separado e santificado é a adoração ao Senhor Jesus por aquilo que Ele é. Trata-se de uma adoração pura e verdadeira, uma adoração que não é negociada. Este novo povo, por intermédio de seu testemunho, tem como um de seus objetivos levar a outros a experimentar o quanto Jesus é lindo, maravilhoso, glorioso e majestoso. Aleluias, glórias, aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Meu querido, qual a razão da nossa existência? Nós somos criados para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Eu faço aqui a seguinte colocação, que no passado, por intermédio de Abraão, Deus estabeleceu para si um povo, propriedade exclusiva, nação santa, meu querido, que é o povo judeu, o povo de Israel. No Novo Testamento, em Jesus, nós vemos um outro projeto mais ambicioso, muito mais amplo. Nesse projeto, todos os povos, nações, tribos, línguas, homens, mulheres, pretos, pardos, amarelos, brancos, ricos, pobres, cultos, leigos, todos que aceitassem o seu Filho Jesus Cristo formariam um único povo, a saber, a Igreja do Senhor Jesus, do qual Jesus é o cabeça. Glórias ao nome do Senhor. Eu destaco aqui, meu querido, que a razão deste povo ser separado, a razão de eu ter sido chamado, separado por Deus, porque a santificação é a separação do santo do profano, tá bom, meu querido? Deus não me tirou de lá do pecado, Deus te tirou de lá da sarjeta, e o objetivo de Deus, quando Ele me resgatou e te resgatou, é que nós fôssemos um instrumento de louvor, adoração, exaltação ao seu nome. Eu vim para te adorar, eu vim para te glorificar, eu vim para enaltecer, engrandecer, bendizer o teu nome. É uma adoração, meu querido, espontânea, é uma adoração que flui lá no íntimo do nosso ser, é uma adoração que não é negociada. O Senhor me dá isso e eu faço aquilo, o Senhor me dá esta vitória e eu faço isto. Meu querido, é uma adoração espontânea, porque nós somos adoradores, nós fomos chamados para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E outro sim, este novo povo, que é a Igreja, foi-lhe outorgada a missão de levar o conhecimento, o mistério de Deus, que é Cristo, a todos os outros povos, nações, tribos e línguas, para que eles possam experimentar o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus é glorioso, majestoso, quanto Jesus é o amado, é o desejado das nossas almas, o nosso Criador, o nosso Salvador. Ele é tudo nas nossas vidas. Nós declaramos em alto som, com todo o nosso ser, que Jesus Cristo é a razão da nossa existência. Ele é o meu Senhor,
Ele é o meu Salvador, Ele é o amado da minha alma. E Deus espera que eu e você possamos testemunhar a este mundo o caráter santo, lindo e maravilhoso de Jesus, para que outros mais, assim como eu e você, possam se render aos pés do Senhor e descobrir que Jesus não é religião, Jesus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E perante Ele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nesse tópico, nós vamos compreender a ação do Espírito Santo na salvação. Eu já disse na lição anterior que a salvação foi idealizada por Deus, concretizada por Cristo na cruz do Calvário e coube ao Espírito Santo dar continuidade àquilo que Jesus iniciou lá na cruz do Calvário. É o Espírito Santo que me convenceu, é o Espírito Santo quem nos convenceu. Então ele é o penhor da nossa herança. Podemos dizer que o Espírito Santo, ele também é o fiel da balança. É ele que vai definir se somos carnais ou espirituais, se somos partes das virgens loucas ou se fazemos parte das virgens prudentes. A diferença está no azeite, e esse azeite representa o Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo. Jesus, antes de retornar ao céu, disse que enviaria o Espírito Santo. Caberia a ele a missão de consolar e fortalecer os apóstolos e discípulos do Senhor. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se lhe for dada a devida liberdade, o Espírito Santo capacitará o crente a viver uma vida santa e cheia do poder de Deus. Todos quanto aceitam a Jesus são selados pelo Espírito Santo, atestando que aquela pessoa pertence ao Senhor. A obra do Espírito Santo começa no interior do crente e é refletida no seu exterior. O fruto do Espírito leva o crente a exalar ao mundo o caráter doce e suave de Cristo. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor! Quando nós falamos do Espírito Santo, o nosso coração dilata de alegria. Meu querido, uma carta antigamente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela era selada, colocava-se o selo nela, ela era lacrada e aquele selo, ele identificava quem havia escrito aquela carta. Havia o selo real, tá bom, meu querido? E aquele selo identificava que aquele documento era um documento real, um documento feito, escrito por um rei, por um monarca, por uma autoridade. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é o selo. O que é penhor? É a garantia. Quando você vai comprar um carro, uma casa, hoje não há isto mais em evidência como há tempos atrás. Em muitos casos você precisava ou precisa de um avalista, ou seja, se você não pagar a dívida, o avalista o fará em seu lugar. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, entendeu? Ele é a nossa certeza
de que nós seremos arrebatados e seremos arrancados deste mundo, meu querido. Então, eu destaco que antes de Jesus ser assunto, subir ao céu, ele diz que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio com a missão de consolar e fortalecer os apóstolos e discípulos do Senhor. Outra missão atribuída ao Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra colocação que eu faço: se for dada ao Espírito Santo a devida liberdade, por que eu falo assim? Porque nem todos que aceitam a Jesus dão liberdade ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que aceitam Jesus, mas não se abre, se fecha para o Espírito Santo. Ele quer estar na igreja, mas ele quer desfrutar em parte o que este mundo tem a oferecer. Mas se for dada a devida liberdade, porque o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não força a barra. Nós vemos que Jesus, ele é delicado, também um cavalheiro. Lá para a igreja de Laodiceia, ele disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não força. Mas se nós dermos a liberdade, ele vai nos levar a viver uma vida santa. Eu só posso me viver separado do pecado, resistir ao pecado, resistir à tentação, se eu estiver, meu querido, cheio do Espírito Santo de Deus, meu amado. E é o Espírito Santo, se eu der lugar para ele, eu também vou ter uma vida cheia do poder de Deus. Que poder é esse, irmão Mauro? É de eu rodopiar, de eu saltar, de eu fazer profecia, revelação. Meu querido, o poder de Deus é muito mais do que isso. É poder para você resistir às lutas, dificuldades, às angústias, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma: quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente ou do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Meu querido, o Espírito Santo, ele nos dá poder para permanecermos aos pés do Senhor, quando todas as circunstâncias, quando tudo diz para nós não prosseguirmos, quando o nosso corpo geme, quando a nossa alma geme, quando o nosso espírito geme e nós queremos ficar caídos, parados à beira do caminho, o Espírito Santo, ele nos fortalece, me faz lembrar a cena, a imagem de Sansão, que com uma queixada de jumento, cheio, movido pelo Espírito, que se apoderou dele, ele matou 1000 soldados filisteus, mas agora ele estava morrendo de sede, e ele clama a Deus, e Deus faz brotar água, e a água aparece para Sansão. Meu querido, do que adianta tantos feitos e realizações se nós pararmos e morrermos no meio da caminhada? É preciso prosseguirmos, não podemos parar. Se está difícil, clama ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me ajuda, me fortalece, eu estou morrendo, eu não quero ficar na beira do caminho. Oh, aleluia, santo, oh, aleluia, glórias, aleluia, santo, santo, santo. Meu querido, é hora de você clamar, é hora de você invocar o nome do Senhor. A obra do Espírito Santo, eu destaco, ela começa no interior do crente, é lá no seu ser, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque o Espírito Santo vai mudar o meu ser interior, aquele ser que veio com inclinações, com tendências, com paixões, aquele ser que guardava mágoa, rancor, ódio, aquele ser que guardava ressentimento. Ele agora, o Espírito Santo, começa a purificá-lo de dentro para fora, e essa limpeza que é feita dentro,
ela é percebida no exterior do homem, glórias a Deus. O fruto do Espírito, que é paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, são 9 características ou qualidades do fruto do Espírito. Ele leva, meu irmão, quando nós temos o fruto do Espírito, ele nos leva a exalar ao mundo o caráter doce e suave de Jesus Cristo. Alguém olha para você, você está tão cheio do Espírito Santo que a pessoa consegue exalar o aroma de Cristo no seu viver, porque você anda diferente, você fala diferente, você se expressa diferente, o seu comportamento te diferencia dos demais à sua volta, porque o Espírito de Deus habita na sua vida e ele tem lugar, dá lugar ao Espírito Santo. Paulo ele afirma: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele quer te levar a uma vida de santidade. Ele quer te levar a uma vida de poder. Ele quer te levar a uma vida cheia do fruto, que você possa exalar ao mundo o doce, glorioso, maravilhoso caráter de Cristo a este mundo, a essa sociedade. Glórias a Deus. O penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o termômetro que indica nosso nível de fervor espiritual, santidade e mudança de vida. Ele é o fiel da balança que atesta se somos espirituais ou carnais. Quando a trombeta soar, o crente carnal não a ouvirá. Somente os espirituais a ouvirão. Uma vez salvo, sempre salvo, o Espírito Santo pode se entristecer com o crente e até se retirar dele. Isto é definido como apostasia, que é o abandono consciente da fé. Diante do exposto, compreende-se o porquê do apóstolo Paulo afirmar que o Espírito Santo é nosso penhor, ou seja, ele é a garantia que realmente pertencemos ao Senhor Jesus. Meu querido, o Espírito Santo, ele é o penhor, tá bom, meu querido? É ele que assegura que de fato pertencemos a Deus. Eu uso outra aqui, Paulo usou a linguagem do penhor. Eu estou usando uma outra linguagem, uma analogia, que o Espírito Santo também ele é o termômetro. Para que serve o termômetro? Para medir a temperatura. O Espírito Santo ele é o termômetro que indica o nosso nível de fervor espiritual. O Espírito Santo, ele mede se o nosso fervor espiritual, se nós estamos cheios da unção, cheios de fogo, brasa viva no altar, ou se nós somos frios, se nós estamos gelados, apagados, mortos dentro da casa de Deus. É o Espírito Santo, meu irmão. Ele é o termômetro também que vai medir a nossa santidade e mudança de vida. Porque nós podemos enganar o pai, podemos enganar a mãe, podemos enganar o pastor, podemos enganar os irmãos, podemos enganar a esposa, o filho, podemos enganar todo mundo. A gente só não engana Deus. E nem o Espírito Santo, a Trindade. Tá bom, meu amado? Então, o Espírito Santo, ele é o termômetro que vem medir o fervor espiritual. Posso dizer uma outra analogia. Ele é o fiel da balança que atesta se somos espirituais ou carnais.
Eu lembro de uma passagem de Daniel, Menem, Tekel, Parsim, pesado foste e foste achado em falta. É o Espírito Santo, meu querido. Ele é o fiel da balança. Por quê? É ele que, meu querido, estabelece e sabe se eu sou um crente espiritual ou um crente carnal. O Espírito Santo é que atesta isso, meu querido. Nós vemos aí, testes e mais testes para verificar se a pessoa está com o coronavírus. E o mundo está atrás desses testes e não consegue. Agora, o Espírito Santo, ele atesta se somos espirituais ou se somos carnais. Tem duas qualidades de crente: o crente carnal e o crente espiritual. E quem vai determinar isso, meu querido, pode atestar isto, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando a trombeta, meu amado, soar, eu destaco aqui a ocasião do arrebatamento, só vai ouvir o toque da trombeta o crente espiritual. O crente carnal, ele não vai ouvir o toque da trombeta. Então, meu amado, vamos viver uma vida fervorosa. Vamos viver uma vida santa. Vamos deixar de viver uma vida carnal, uma vida movida pelo pecado, pelos desejos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vamos ter uma vida separada para Deus. Vamos ter uma vida, meu irmão, aos pés do Senhor Jesus. O Espírito Santo. Aí eu passo aqui uma pergunta: uma vez salvo, sempre salvo? Alguns apregoam que sim, que uma vez salvo, sempre salvo. Agora eu quero destacar o seguinte: o Espírito Santo, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, ou para o dia da manifestação do Senhor. Por que a Bíblia fala isso? Porque o Espírito Santo ele pode se entristecer, porque eu posso resistir ao Espírito Santo. E quando ele se entristece e eu resisto ao Espírito Santo, meu querido, o que vai acontecer? Vai ocorrer o que a Bíblia define como apostasia, que é o abandono consciente da fé. O Espírito Santo ele vem para me convencer do meu pecado. O Espírito Santo ele vem como um cavalheiro dizendo: você é carnal, você precisa ser espiritual, você está usando de mentiras, tu está pregando que você não vive. Você é muito bom para cantar, mas você não vive o que você canta. O Espírito Santo está sempre ali falando aos nossos corações. Seja na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, ou no nosso ouvido, usando um pregador, usando professor da escola bíblica, usando pessoas para falar comigo, para falar com você. Que algo em nós precisa mudar, mas quando nós resistimos, o Espírito Santo ele se entristece. Então, uma vez salvo, sempre salvo? Não, meu querido. Ninguém perde a salvação. Como eu já disse em outros vídeos, a pessoa despreza, ela resiste ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, meu querido, o penhor da nossa salvação. É por esta razão que Paulo escreve que ele é o penhor. Por quê? Ele é a nossa garantia de que realmente pertencemos ao Senhor Jesus. É como se o Espírito Santo colocasse em nós o selo de qualidade. O selo de qualidade. Quantas empresas lutam para ter o ISO 9001, ou seja lá que selo que atesta que ela é uma empresa de qualidade, uma empresa idônea. Irmão, é o Espírito Santo que vai definir se nós somos santos ou se nós somos profanos. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração
se nós somos espirituais ou se nós somos carnais. É o Espírito Santo que nos fará ouvir o toque da trombeta. E se você não ouvir o toque da trombeta no dia do arrebatamento, meu amado, eu quero dizer, tudo que você está fazendo, tudo que você fez até aqui foi em vão. Então, meu amado, sejamos santos, separados e santificados ao Senhor. Que o Espírito Santo tenha plena liberdade na minha vida e na sua vida. Vamos orar ao nosso Deus? Eterno Deus e glorioso Pai, nós te louvamos e glorificamos por mais este dia, esta oportunidade de estudarmos e aprendermos a Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome. Santifica as nossas vidas. Dá-nos uma vida santa, uma vida reta, uma vida aos Teus pés. Que estejamos, ó Pai, servos do Deus Altíssimo, brilhando como luz no meio desse mundo de trevas. Que o Espírito Santo tenha plena liberdade na nossa vida para nos conduzir numa vida de pureza, de santidade, para que sejamos servos espirituais e não carnais, para que o nosso fervor espiritual jamais se apague. Meu Deus, em nome de Jesus, santifica a vida do meu irmão, santifica a vida da minha irmã, santifica o teu povo, santifica a tua igreja e prepara-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, nós abençoamos a nação brasileira, nós abençoamos, ó Pai, o presidente Jair Messias Bolsonaro, todos os seus ministros, dê a eles sabedoria, discernimento, entendimento, proteção, guardando, protegendo esta nação, porque esta nação, ela pertence ao Senhor, ela foi criada pelo Senhor. Nós abençoamos a todos em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.